Oi, YouTube! Voltei! Meu, eu acho que eu ensaiei essa volta há muito tempo. Diversas vezes. Porque eu consumo muito YouTube e eu gosto do YouTube. Mas eu me cansei daqui. Essa é a verdade, gente. Eu estava sobrecarregada com muitas coisas. E o YouTube, pra mim, sempre foi mais consumo do que produção. Mas é uma rede social que eu amo. Eu acho que as pessoas millennials, né, 30 a mais, gostam muito de YouTube. Que a gente gosta de um conteúdo mais denso, principalmente quando estamos arrumando a casa, passando a roupa, fazendo coisas que não demandam muita atenção. E eu quero muito fazer vídeos assim de bate-papo com vocês. Mas eu escolhi 6 perguntas que eu abri lá no Instagram para iniciar esse vídeo, para retomar aqui no YouTube. Então vamos lá, que essas 6 perguntas vão englobar muitas coisas que já vão situar vocês que não me acompanham de repente no Instagram, ou vocês que me acompanham, mas não conseguem ter esse contato um pouco mais próximo, de mais informação, como é no YouTube. A Carol perguntou, tô lendo aqui no notebook, o que aconteceu na sua vida desde que saiu do YouTube? Bom, teve alguns vídeos aqui esporádicos que eu mostrei pra vocês que eu tive 2 filhos, né? Teve o parto do Judá, o parto da Aurora e algumas publis. Mas faz muito tempo que eu não bato um papo com vocês sobre mim. Eu morei aqui no interior de São Paulo quando a gente se casou, o Abner e eu, há quase 8 anos. Ficamos aqui e nos mudamos para São Paulo novamente, Carapicuíba, quando iniciou a pandemia, então em 2020. Ficamos lá 3 anos e eu sempre dizia para o Abner, quando a gente tiver filhos, voltaremos para o interior. Nasceu o Judá e a gente foi postergando. Ah, agora não dá, agora não dá. Aí eu engravidei da Aurora, falei pro Abner, agora é a hora. Eu já com barrigona e um bebê, a gente pegou as coisas e veio pro interior. E foi a melhor decisão que a gente podia tomar. Por nós, por nossos filhos, tudo. A gente veio, alugou uma casa e ficamos aqui por um tempo. E agora a gente comprou uma casa. Agora não, né? A gente comprou em maio. Tá sendo difícil, a gente financiou, tivemos que vender o carro. A gente tinha um carro. Quando a gente morou em São Paulo, a gente morou de favor no apartamento da minha sogra e do meu sogro. A gente pagava a parcela dele, pagava o condomínio e tal, pagava as despesas dele, mas não pagava aluguel. Então era um custo bem mais baixo. A gente gastava menos de R$1.000 por mês. Então nesse período, a gente fez o quê? Juntou dinheiro. Juntamos dinheiro e compramos um carro melhor, que era uma T-Cross. Mas já era a intenção desse carro ser um futuro investimento, se necessário. Então a gente mudou pra cá. E algo improvável pra gente aconteceu. A gente começou a procurar uma casa. Pra mim era um sonho muito distante, que eu moro de aluguel a vida inteira. Em São Paulo era impossível comprar uma casa, porque uma casa simples, num bairro muito afastado, do subúrbio de São Paulo, seria um absurdo. Aqui, nossa casa, a gente comprou ela no valor de R$340 mil. É uma casa de 3 quartos, tem piscina, é uma casa, um padrão muito elevado, que seria em São Paulo. É claro que no financiamento fica muito mais alto, mas o financiamento foi a nossa possibilidade. Nos custou muita coisa, por exemplo, hoje a gente não consegue ter uma faxineira, nem uma vez por semana, por enquanto. A gente teve que diminuir muito o nosso carro, a gente ficou 4 meses sem carro. Então essa casa é um sonho realizado que tem nos custado muito. Até porque comprar uma casa tem muita manutenção. A gente comprou aqui e teve muitos gastos depois. Ou seja, estamos trabalhando muito mais. Eu tenho trabalhado muito mais hoje, que tem 2 filhos e tal, do que antes, quando eu não tinha filhos. Muito mais, gente. Você vê meu Instagram, eu produzo muito mais coisa no Instagram hoje. Eu produzo muito mais trabalhos fora do Instagram. Eu tenho uma comunidade agora chamada Jardim Fechado. Também é uma coisa nova. Se você está aqui no YouTube, você vai amar ainda mais a comunidade. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Já tem centenas de vídeos lá. A gente tem um grupo no Telegram, a gente tem orações semanais juntas. É muito mais próximo o contato lá. E o que não mudou é que eu continuo casada, muito bem casada e serva do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que um dos vídeos mais virais aqui do meu canal é do testemunho do Abner. E eu vejo a Nathalie de antes, eu falo, cara, eu era muito diferente. Então, o processo de salvação, ele é instantâneo. Mas o processo de santificação, ele é longo. Ele é dia após dia, até a eternidade. Cara, eu tenho tanta coisa pra falar pra vocês. Mas vamos pra próxima pergunta. A Ari Matos perguntou, você lembra como foi a virada de chave da nova Nath? Lembro. As coisas começaram a mudar verdadeiramente quando lá em São Paulo, na pandemia, o Abner e eu nos voltamos para dentro. Quando a gente se converteu, a gente ficou muito ativo na obra, a gente ficou vidrado na obra. E isso foi ótimo. A gente foi em todas as conferências possíveis, a gente estava em todos os cultos, todos os eventos da igreja. Então a gente gastou nossa vida com isso. Beleza, ficamos assim 3 anos.
Nos mudamos para São Paulo, pandemia. Fechou tudo, ficamos dentro de casa. A gente olhou pra gente que nosso casamento tinha muito que ser alinhado. Eu vi que o meu trabalho estava ruim. Eu vi tantas coisas que nesse tempo a gente ficou recluso e alinhou antes de vir o Judá. Aí outro marco na minha vida, pode parecer besteira, mas foi a coloração pessoal. Eu fiz com a Ju Bittencourt. Quando eu comecei a vestir roupas que me valorizam, a cor que me valoriza, eu comecei a usar menos maquiagem, eu comecei a usar roupas mais bonitas e eu comecei a enxergar uma Nathalie que eu nunca tinha enxergado. Eu sempre botei defeito em mim, eu sempre achei assim, podia melhorar isso, podia ser mais isso, ser mais aquilo, ser menos isso. Eu comecei a ver beleza em mim, porque eu comecei a acertar nas roupas, comecei a acertar na maquiagem. Até então, eu era uma pessoa muito montada, sabe? Que usava cabelo muito montado, usava maquiagem muito montada, roupas muito montadas. Comecei a ver beleza no simples. E isso me impactou muito. Aí, começou aí, meu processo de mudança total. Segunda coisa foi quando o Judá nasceu. Gente, um filho, ele nos muda para sempre. Para sempre. Começou essa mudança. Aí a mudança, assim, eu acho que foi mais brusca ainda do que quando o Judá nasceu, foi quando a Aurora nasceu. Quando a Aurora nasceu, me veio um senso de responsabilidade de que aquela mulher, aquela criança, aquela menina, aprenderia a ser uma mulher cristã, uma mulher feminina, uma mulher santa, uma mulher modesta, olhando a mim. Aí já veio outro ponto, eu pensei, o Judá vai buscar uma mulher com as características bíblicas olhando para mim também. Então, isso me chacoalhou de uma forma tão grande, eu falei, tem duas pessoas me observando a ser mulher e observando o pai delas ser homem. Isso me balançou de uma forma que nada na vida me balançou. Por isso que a Bíblia fala, né? A mulher será salva dando luz a filhos, se permanecer no amor, na bondade e na santidade com bom senso. A Letícia perguntou, como foi começar uma vida do zero no interior e com filhos? A gente não imaginava que ia começar do zero, para começar, né? A gente já tinha amigos aqui, já conhecemos muita coisa aqui. Quando a gente voltou para cá, a gente achou que ia, retomar da onde a gente parou. E não. Muitos amigos nossos se desviaram porque nossa igreja fechou, a igreja que a gente congregava antes. O ministério se desfez, né? Muitas pessoas mudaram a fase. A gente mexia muito com jovens na época. Agora está todo mundo adulto. Casaram, tiveram filhos, estão longe de Jesus. Então, a gente se viu sozinho aqui. E realmente a gente teve que recomeçar. Foi difícil, mas a gente ama esse lugar. E no começo, eu tinha uma ideia, que eu já tenho essa ideia há muito tempo, de que a minha família basta. Eu, meu marido e meus filhos. Quando eu mudei pra cá, eu comecei a desfazer isso. A minha família é o essencial, mas eu preciso de gente. Todo mundo precisa de gente. Gente precisa de gente. Nós precisamos estar numa igreja, inseridos numa igreja, ter amigos. Em casa eu fico sozinha é melhor. Eu sou uma pessoa caseira. Não gosto muito de sair de casa, mas o que eu faço? Eu convido as pessoas para minha casa. Minha casa está sempre cheia. Ontem eu tive visitas no almoço, na janta, vou ter visita hoje e amanhã tem visita. Então eu sou essa pessoa hospitaleira, eu gosto de ter gente perto de mim. E isso mudou completamente também outra parte minha. Porque eu comecei a ser mais humana, comecei a olhar para as pessoas com mais humanidade, com mais amor. Porque quanto mais a gente vive com gente, por que é mais fácil viver sozinho? Sozinho você não precisa lidar com nada, só com as suas questões próprias. Mas com gente você vai sendo afiada e você vai afiando as pessoas também. Então foi desafiante começar do zero, mas foi extremamente positivo, tanto para os meus filhos quanto para a gente. A gente cresceu muito como casal e crescemos muito como pais. A Mônica falou, rotina das crianças, mudou algo conforme o crescimento delas? Aqui em casa a gente tem rotina, eu nunca tive rotina até ter filhos, nunca. Meu dia é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Hoje eu tenho rotina com as crianças. É uma rotina maleável que muitas vezes sai da programação? Sim, mas todos os dias eles têm horário para acordar, horário para dormir, horário para comer. Essa previsibilidade dá segurança para eles e para a gente. Então eu consigo me programar. Tal hora da manhã, a Aurora dorme. O Abner fica com o Judá, dá um rolê com ele, eu vou trabalhar. Aí, tal hora, o Judá dorme, eu vou fazer almoço. Entendeu? Então eu vou me programando. A rotina deles mudou? Muda, sempre muda. Mas aqui em casa, as crianças sempre terão rotina. Por exemplo, vai ter um momento que os dois não farão mais soneca durante o dia, mas terão hora para dormir. Eles não dormem quando a gente dorme. Crianças não têm que ficar acordadas de noite.
Noite é para adultos. Então a gente fica o dia inteiro com eles e à noite eles dormem cedo. Então vai ser algo que eu vou preservar por muitos anos. Até os 8 anos a criança precisa dormir cedo, pelo menos. Todo mundo precisa dormir cedo. Nós fomos criados para adormecer junto com o sol. Então dormir cedo e acordar cedo. Mas não é a realidade para todo mundo, né, gente? Então a gente dorme tarde, o Abner e eu, 10, 11 horas. Mas as crianças dormem 7h30, 8 horas. E eu quero que siga assim por longos anos. A Nathalie Silva comentou: se tornar mãe te mudou com o Abner? Tipo o jeito de tratá-lo? Me tornar mãe mudou eu em todas as coisas. Eu mudei como filha, mudei como esposa, mudei como serva na igreja, mas me revelou coisas muito ruins. Um estado de que eu acho que tudo que eu faço é melhor do que o Abner, de que eu sempre estou mais certa do que o Abner. Já tinha isso um pouco antes, mas depois de ser mãe aguçou muito. Então, se a gente não se atentar, a gente deixa o marido de lado. Porque os filhos exigem muito da mãe. Muito. O pai pode ser o pai mais presente do mundo. A mãe sempre vai doar mais. A gente doa o corpo, fisicamente, literalmente. Se a gente não presta atenção e não é intencional, o nosso casamento vai ficando de lado. Completamente. Eu tive que aprender a ser intencional. Tive que aprender a ouvir mais, a ser mais humilde, a perdoar mais rápido e a pedir perdão mais rápido. E para finalizar, eu escolhi uma pergunta, ofertas top da Jo, que tem a ver com a coisa que eu quero finalizar, o assunto, tá? Você perdeu muitos seguidores quando começou a falar de Jesus? Sabe dizer quantos? Quando eu me converti, eu perdi muitos seguidores, uns 10 mil seguidores. Mas onde eu mais perdi seguidor foi quando eu me declarei não feminista. Porque comecei a estudar o movimento, estudar livros, estudar feministas e vi que é um movimento completamente anticristão. Se você se declara feminista e cristã, ou você não sabe muito sobre cristianismo, ou não sabe muito sobre feminismo. Então, e não é uma afronta isso, tá? Estude sobre um e sobre outro. Você vai ver que são coisas antagônicas. Mas enfim, por que eu escolhi essa pergunta? Hoje eu vejo que eu não perdi muitos seguidores porque eu falo de Jesus. Por isso também. Mas eu perdi muitos seguidores porque quando eu conheci Jesus, deu um pane no meu sistema. Mudou a forma como eu trabalhava, mudou a forma como eu ouvia as coisas, mudou a forma como eu via a internet e eu simplesmente abandonei. Gente, se você pegar a minha rede social em 2018, que foi quando eu converti, 2018, 2019, ficou um fracasso. Eu quase não produzia conteúdo, eu ficava dias sem postar uma coisa no feed, 2 semanas. Eu perdi a vontade de produzir conteúdo, porque eu estava em conflito. A antiga Nathalie e a nova Nathalie militando uma contra a outra. Então eu vejo que por isso que deu pane. E por isso que hoje, que eu sei quem eu sou, estou num processo muito mais avançado de santificação. Não que eu já cheguei onde eu gostaria, mas eu estou bem diferente de quem eu era. Isso não é orgulho, isso é alegria. Eu olho para trás e vejo que sou distante daquela Nathalie. Eu vejo que eu estou mais madura para produzir conteúdo firme no que eu creio, firme no que eu gosto. Até por isso que eu demorei de voltar para o YouTube, sabe? Porque eu mudei isso, aí repaginei meu Instagram. Mudei isso e agora estou aqui repaginando meu canal no YouTube. Entendeu? Por isso que eu escolhi essa pergunta agora. Então, não foi propriamente falar de Jesus que me fez perder seguidores. Foi minha mudança brusca. Eu falava de feminismo, de empoderamento feminino, de peito de fora, de você se basta, você não precisa de homem, e de repente, estou falando de Jesus, que tem uma mensagem completamente diferente do que eu falava antes. Então, chocou um pouco os ouvidos, mas eu mudei muito meu comportamento. Tem uma coisa que eu quero falar no próximo vídeo, mas vou dar um gostinho para vocês aqui. Eu mudei muito. Eu era uma mulher completamente grossa, ríspida, arrogante muitas vezes, e não apenas Jesus, mas meus filhos me mostraram isso, colocaram um espelho na minha frente, sabe? Olha quem você é. E na internet eu perdi muito seguidor por causa disso também, sabe? Ainda mais por carregar a verdade, eu dizia, eu conheço a verdade, você não conhece. E falava isso de uma forma ruim, de uma forma idiota até às vezes. Então, hoje eu carrego a mensagem. A verdade é ofensiva, mas eu não. A mensagem da cruz é um escândalo. Tanto é que Jesus foi crucificado. Jesus era a pessoa mais maravilhosa que pisou na terra. E crucificaram ele porque ele era uma ameaça. Mas ele não era ofensivo. Ele era, muito pelo contrário, atrativo. A mensagem dele era um escândalo. Era uma loucura para os que não creem. Mas ele era atrativo. As pessoas andavam com ele. Ele não andava com as pessoas andavam com ele. E depois de entender isso, tudo mudou.
Mas teremos mais vídeos. Eu não sei que dia de semana que vai ser vídeo ainda, mas pretendo fazer pelo menos um vídeo por semana aqui, porque eu tenho que produzir conteúdo pra cá agora, pro Instagram, pra comunidade Jardim Fechado, cuidar de 2 crianças com meu marido, cuidar da casa, cozinhar e muitas outras coisas. Imagina, tudo isso só meu esposo e eu. Tem gente que fala, nossa, você é muito privilegiada de trabalhar com seu marido em casa. Sim, tudo tem ônus e bônus. Tem muitos bônus que eu amo, mas os ônus ninguém quer pagar o preço, né, gente? Bom, falaremos sobre filhos aqui, sobre rotina, sobre casamento, sobre tudo que eu gostaria de falar. Vai ser pouco provável que tenha muitos vídeos de beleza aqui, mas pode ter beleza no meio de um vídeo, né? Que eu falo muito sobre beleza no Instagram também. Mas é isso, estou de volta. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Talvez esses vídeos não terão muita repercussão, não terão muita visibilidade ainda, mas eu quero construir algo novo com vocês aqui no YouTube, tá? Um beijo. Você tá aqui, não é inscrito no meu canal? Esqueci de falar isso, perdi o hábito. Se inscreve no canal, tá? Por favor, não custa nada. Comenta aqui alguma coisa, nem que for um emoji, só para o YouTube entender que esse vídeo aqui vai ser relevante. E me acompanhe nos próximos vídeos. Me segue também no Instagram, se você tá aqui e não me segue lá ainda. Um beijo, até o próximo.